No dia em que minha remuneração foi exibida na tela da sala de reuniões como se fosse evidência de um crime, o homem que conduzia a apresentação acreditava que estava apenas reduzindo custos. Ele não fazia ideia de que, naquele instante, abalava a confiança que havia mantido a empresa viva por 15 anos. Ainda consigo lembrar com precisão da sensação de ver aquela informação aparecer no telão da sala. Não foi durante uma premiação, nem em uma avaliação de desempenho, nem em qualquer celebração do que eu havia construído. Uma descrição claramente associada ao meu cargo surgiu na tela, com faixas de remuneração, modelo de bônus e um gráfico objetivo e distante que fazia toda a minha trajetória parecer apenas um número prestes a ser reduzido. Marcus Reed, o novo diretor financeiro da Iron Bridge Manufacturing, estava sentado na cabeceira da mesa com a postura de alguém convencido de que havia chegado para salvar a empresa de sua própria falta de controle. Ele olhou para mim, depois percorreu o olhar pelos demais e afirmou que minha remuneração era indefensável. A frase não foi dita em tom elevado, mas teve o impacto de um golpe direto. 19 pessoas estavam ao redor da mesa polida e nenhuma se manifestou. Ouvi apenas o ruído constante do projetor, o leve som de papéis sendo manuseados, alguém limpando a garganta, porque encarar a situação exigiria coragem. Curiosamente, eu não chorei. Não me levantei. Não tentei me justificar. Em vez disso, uma calma fria tomou conta de mim. Naquele instante, entendi que Marcus não havia apenas me atingido pessoalmente. Ele havia desconsiderado anos de trabalho, credibilidade e relações que sustentaram a Iron Bridge por tanto tempo. Algumas empresas sobrevivem por causa de seus equipamentos. Outras sobrevivem por causa do capital. A Iron Bridge se manteve de pé porque seus clientes confiavam nela. E a mulher sentada em silêncio, perto da extremidade daquela mesa, era quem havia protegido essa confiança ao longo dos anos. Marcus acreditava que estava me ensinando qual era o meu valor de mercado. Ele não percebia que havia cometido um erro que o dinheiro dificilmente corrigiria. Ele havia exposto publicamente a pessoa que construiu a ligação entre a empresa e sua receita 15 anos antes. Quando entrei na Iron Bridge Manufacturing, o ambiente estava longe de ser atraente. A empresa atravessava uma transição difícil da indústria tradicional para a produção de componentes aeroespaciais e praticamente todos os setores operavam sob pressão constante. Eu não fui contratada para ocupar um escritório confortável ou assinar contratos impecáveis em um cenário idealizado. Fui contratada porque ninguém queria lidar com o caos de mediar engenheiros, fornecedores, clientes do setor de defesa e pequenas oficinas responsáveis por peças minúsculas que só ganhavam importância quando um motor de avião dependia delas. Meu trabalho era escutar o que outros ignoravam por impaciência, explicar o que muitos evitavam enfrentar e manter o controle quando a linha de produção de um cliente estava a um atraso de uma única entrega de parar completamente. Com o passar dos anos, tornei-me a ligação entre engenharia e receita, entre promessas contratuais e a realidade dura de cumpri-las no chão de fábrica. Aprendi o comportamento de cada cliente. Sabia quem precisava ser avisado antes que uma má notícia chegasse pelos canais oficiais, quem só aprovava algo após visitar a fábrica comigo e quem entrava em pânico se um atraso não fosse explicado de forma clara e direta. Meu cargo era diretora sênior de parcerias estratégicas com clientes, mas, na prática, eu protegia a Iron Bridge de suas próprias falhas. Eu não vendia apenas produtos. Eu entregava segurança. Essa segurança era construída com noites sem dormir, viagens urgentes, ligações fora do horário e uma infinidade de detalhes que jamais apareciam em qualquer tabela de remuneração. Não era um trabalho bonito, mas era essencial para manter tudo funcionando. Eu sentia orgulho disso, mesmo quando ninguém reconhecia. Durante muito tempo, isso foi suficiente. No ano anterior à chegada de Marcus, a Iron Bridge alcançou a marca de 500 milhões de dólares em contratos anuais. Mensagens internas eram enviadas para todos, cheias de discurso corporativo sobre crescimento, adequação ao mercado e visão estratégica. Eu lia essas mensagens enquanto já revisava os cronogramas de renovação do próximo trimestre, porque sabia que aquele resultado não havia surgido por acaso. Ele era consequência de cada vez que cumpri o que prometi nos momentos mais críticos.
Para os clientes da Iron Bridge, eu não era apenas um contato. Eu era a pessoa a quem recorriam quando algo ameaçava parar a produção. Alguém em quem confiavam para obter respostas diretas e o rosto humano por trás de compromissos que a empresa assumia com facilidade, mas nem sempre conseguia cumprir. Certa vez, um diretor executivo me disse que, na prática, eles não faziam negócios com a Iron Bridge, mas comigo. Na época, apenas sorri, porque minha lealdade não me deixou refletir sobre aquilo. Mas a verdade sempre esteve evidente. Mais de 20% dos contratos mais estratégicos da empresa estavam sob minha responsabilidade, não por manipulação, mas porque eu havia passado 15 anos demonstrando que, quando Ava Morgan assumia algo, aquilo era resolvido. Se você já se sentiu subestimado, mesmo sendo a pessoa que evitava que tudo desmoronasse nos bastidores, comente número 1 para eu saber que você entende isso. Eu acreditava que resultados falavam por si. Acreditava que quem estava no topo saberia diferenciar custo de geração de receita. Então, Marcus Reed chegou com planilhas usadas como ferramenta de corte, e percebi que nem todos sabem distinguir valor de despesa. Algumas pessoas enxergam apenas o que pode ser reduzido. Nunca compreendem o que precisa ser preservado. Marcus entrou na Iron Bridge com a postura de alguém certo, de que estava ali para corrigir tudo. Ele vinha de uma consultoria conhecida por cortes e reestruturações, e já na primeira semana começou a falar sobre ajuste ao mercado. No discurso dele, isso parecia lógico, equilibrado, até moderno. Mas eu já tinha experiência suficiente para entender que esse tipo de linguagem muitas vezes serve para justificar cortes fáceis. Ele circulava pelos setores com um sorriso calculado, cumprimentando pessoas cujos nomes não faria questão de lembrar, fazendo perguntas que pareciam inteligentes até revelarem o quanto ele desconhecia a operação. Quando entrou no meu escritório, analisou meus prêmios como se estivesse auditando algo suspeito. Ele me chamou de alguém que sabe lidar com clientes, em um tom que misturava elogio e desprezo, e disse que a empresa avaliaria a remuneração para alinhar desempenho aos custos. Naquele momento, soube que havia me tornado um alvo. Pessoas como ele não investigam para entender, mas para justificar decisões já tomadas. Ele nunca participou de uma reunião com clientes ao meu lado. Não fazia ideia de como crises eram resolvidas. Não compreendia como uma ligação no momento certo podia preservar contratos relevantes. Para Marcus, tudo precisava caber em uma planilha. Para mim, o essencial estava fora dela. Confiança, histórico, credibilidade e autoridade construída ao longo do tempo eram invisíveis para ele. Isso o tornava perigoso, porque alguém confiante sem entendimento pode causar mais danos do que um adversário direto. Em sua terceira semana, o clima da empresa já havia mudado. Planilhas começaram a circular, comparando salários, cargos e desempenho com médias do mercado, como se todos fossem itens em uma prateleira. Ninguém dizia abertamente que Marcus estava por trás disso, mas ninguém era ingênuo a ponto de acreditar em coincidência. As conversas passaram a ser sussurradas. Gestores antisseguros tornaram-se cautelosos em reuniões. Todos concordavam com seus discursos sobre eficiência porque sabiam que confrontá-lo era o caminho mais rápido para se tornarem o próximo exemplo. Observei tudo com clareza. Ele não queria apenas reduzir custos. Queria estabelecer uma nova lógica, onde lealdade significava obediência, e o valor de uma pessoa podia ser reduzido a um número. Seu primeiro comunicado interno se chamava Construindo um Futuro Mais Enxuto, e estava cheio de jargão empresarial sobre desempenho e responsabilidade. Em determinado momento, ele afirmou que cargos acima da média seriam ajustados operacionalmente. Li aquilo mais de uma vez e entendi que se referia a mim. Se você já viu alguém ser exposto em um jogo de poder, curta este vídeo como um lembrete de que nem todo corte é inteligência, às vezes é apenas arrogância disfarçada. Marcus não estava fortalecendo a empresa, ele estava criando medo e chamando isso de disciplina. Confundia silêncio com concordância e interpretava o instinto de sobrevivência das pessoas como validação. Eu já tinha visto perfis como o dele, mas nunca alguém mirar com tanta segurança justamente no que sustentava o negócio. A reunião decisiva aconteceu em uma quinta-feira à tarde, no fim de março. Marcus chamou de alinhamento trimestral de liderança.
um nome formal demais para algo que claramente não seria positivo. Entrei na sala pouco antes das 3 da tarde, com um café na mão, esperando mais um discurso sobre redução de custos. Mas ao ver o projetor ligado, senti um peso imediato. O primeiro slide dizia: eficiência operacional por meio de adequação ao mercado. 19 pessoas já estavam sentadas ao redor da mesa, todas com a expressão neutra de quem não queria ser o próximo alvo. Marcos estava à frente da sala, sem o paletó e com as mangas arregaçadas, com a expressão de quem se preparava para fazer uma intervenção radical na empresa. Ele começou, em tom calmo, dizendo que a liderança precisava tratar um desequilíbrio crítico entre remuneração e contribuição. O ambiente ficou tão silencioso que eu conseguia ouvir o ar-condicionado acima de nós. Então ele avançou para o próximo slide. Uma descrição claramente associada ao meu cargo apareceu na tela, com faixas de remuneração, modelo de bônus e um gráfico comparativo com o mercado, objetivo e distante. Por alguns instantes, minha mente se recusou a processar o que eu estava vendo. Eu já havia lidado com clientes irritados, atrasos em entregas, prazos estourados e contratos prestes a desmoronar. Mas, em todos os anos em que trabalhei naquela empresa, nunca tinham exposto informações desse tipo diante de uma sala cheia de executivos, como se fossem evidência de algum problema. Senti o rosto esquentar, mas mantive as mãos imóveis sobre a mesa. Disse a mim mesma que não daria a ele o espetáculo que buscava. Pessoas assim se alimentam da dor visível, então, em vez disso, ofereci silêncio. Marcos indicou os números na tela e afirmou que aquilo era um exemplo claro de inflação de custos no nível executivo. Falou com leveza, quase de forma técnica, como se estivesse descrevendo uma falha de sistema, e não transformando uma pessoa real em alvo diante dos colegas. Os olhares ao redor da mesa começaram a se afastar de mim. Paul Grayson, da área de operações, fixou a atenção na própria pasta. O responsável por compras girava uma caneta entre os dedos. Outros fingiam reler o slide, embora todos soubessem que o verdadeiro conteúdo não estava ali. O que havia era a crueldade acontecendo ao vivo. Marcos prosseguiu dizendo que minha remuneração estava 50% acima da média do mercado. Segundo seus parâmetros, aquele cargo deveria pagar dentro de uma faixa inferior à que eu recebia, enquanto a empresa investia um valor significativamente mais alto na minha posição. Ouvi cada palavra como se fosse uma acusação formal. 15 anos lidando com crises, fortalecendo vínculos com clientes e construindo confiança tinham sido reduzidos a um único número destacado. Respirei fundo e disse, com toda a calma possível, que aquela conversa seria mais adequada em particular. Marcos sorriu. Era o tipo de sorriso de quem acredita que, ao chamar brutalidade de transparência, ela se torna aceitável. Ele respondeu que não havia nada pessoal, apenas transparência corporativa. Olhei diretamente para ele e entendi que aquilo não tinha nada de transparência. Era um ataque público disfarçado de apresentação. E quando um líder precisa expor alguém para afirmar autoridade, isso não demonstra a fraqueza do alvo. Revela a insegurança de quem lidera. Não verbalizei tudo isso. Não era necessário. O silêncio da sala já dizia o suficiente. O slide seguinte foi ainda mais impessoal. Marcos apresentou a revisão do meu pacote como se fosse uma solução salvadora. Um corte de 43% no salário base, redução significativa no teto de bônus e eliminação da verba de viagens. Observei aquelas linhas e quase consegui sentir o impacto nos relacionamentos com clientes começando a se desfazer, algo que Marcos claramente não percebia. Ele afirmou que o ajuste geraria uma economia aproximada de $120 mil por ano. Algumas pessoas assentiram de forma automática, daquele jeito típico de quem tenta apenas atravessar a situação, não de quem realmente concorda. Dentro de mim, o choque inicial foi dando lugar a uma clareza firme. Percebi que Marcos não estava apenas focado no meu salário, ele estava mandando um recado a todos ali. Ninguém era experiente, relevante ou respeitado o suficiente para escapar da nova lógica. Fui escolhida porque representava a história da Iron Bridge. Tinha experiência, conexões sólidas, credibilidade e não estava sob o controle dele.
Inclinei-me levemente para a frente e disse, com a voz mais estável possível, que os $120.000 que ele pretendia economizar representavam uma fração mínima da receita sob minha responsabilidade direta. A sala mergulhou em silêncio. Marcos não apresentou uma resposta consistente. Ele tinha gráficos, mas não tinha compreensão. Acompanhei o restante da reunião, mas internamente uma porta já havia se fechado. Marcos acreditava ter me diminuído. Na realidade, ele apenas deixou claro que eu já havia superado aquele ambiente muito antes de sua chegada. Quando a reunião terminou, não saí às pressas, não bati portas e não deixei que ninguém visse qualquer lágrima. Voltei ao meu escritório, fechei a porta e permaneci sentada em silêncio até que o único som perceptível fosse o do ar-condicionado acima de mim. Sobre a mesa estavam cartões de clientes acumulados ao longo dos anos, bilhetes escritos à mão, fotos de visitas a fábricas e um pequeno prêmio que recebi por recuperar um projeto que todos julgavam perdido. Observei cada item e compreendi que minha trajetória nunca se resumiu àquele slide. Ela estava nas noites em que atendi ligações depois da meia-noite, nas viagens feitas de última hora para apoiar clientes, nos momentos em que substituí incertezas por fatos concretos. Abri o laptop e percorri minha lista de contatos. Mais de uma centena de nomes, cada um representando uma conexão construída com dedicação. Em seguida, abri uma pasta chamada Oportunidades, onde havia guardado propostas recusadas por lealdade à Ironbridge. Entre elas, um e-mail de Evelyn Hart, CEO da North Star Aerospace, enviado 8 meses antes. Ela dizia admirar minha visão estratégica de longo prazo com clientes e me convidava a considerar uma posição de liderança sênior. Quando recebi aquela mensagem pela primeira vez, recusei com educação, ainda comprometida com a Ironbridge. Naquela tarde, ao reler suas palavras, percebi como a linha entre lealdade e autoaprisionamento pode ser sutil. Existe um ponto em que a humilhação deixa de ferir e passa a esclarecer. O meu aconteceu às 15h42, dentro do escritório onde por tanto tempo priorizei a empresa acima de mim. Entendi que não precisava mais de autorização para sair de um lugar que já não me enxergava com clareza. Não tinham apenas reduzido meu salário, tinham diminuído também o direito que possuíam sobre minha lealdade. Comecei a escrever minha carta de demissão com uma tranquilidade que me surpreendeu. Não havia acusações, ameaças nem tentativas finais de convencimento. Apenas frases curtas, profissionais e definitivas. Escrevi que, após refletir cuidadosamente sobre a conversa daquele dia, eu estava me desligando da Ironbridge Manufacturing Systems com efeito imediato. Agradeci pelos anos de parceria e desejei sucesso contínuo em seus esforços de eficiência. Cada palavra era educada, mas carregava o peso de um encerramento silencioso. Revisei o e-mail 2 vezes e o enviei para Marcos, para a equipe executiva e para o Departamento de Recursos Humanos. A mensagem saiu pouco antes das 16 horas. Observei enquanto ela era enviada e senti um alívio profundo no peito. Recolhi apenas o essencial: algumas fotos, o pequeno prêmio e um caderno de anotações de clientes que me pertencia legitimamente. Ninguém tentou me impedir. Na verdade, a maioria evitava olhar diretamente para mim, talvez por constrangimento, talvez por receio, talvez por compreenderem algo que Marcos não percebeu. Quando eu saí, não era apenas uma funcionária deixando a empresa. Parte da memória operacional também estava indo embora. Por volta das 16h30, eu estava sentada no carro, observando as luzes de Houston refletirem no para-brisa. Meu telefone tocou. Era Evelyn Hart. Sua voz era calma, firme, e mal escondia a indignação ao perguntar se o que tinha ouvido era verdade. Respondi que sim. Aquilo estava sendo chamado de adequação ao mercado. Evelyn fez uma breve pausa e disse que preferia nunca mais ouvir aquela expressão. Em seguida, perguntou se eu poderia estar no escritório da North Star na segunda-feira pela manhã. Respondi que chegaria às 9h. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, não me senti derrotada. Senti que havia deixado para trás um lugar que já não merecia minha dedicação. Na sexta-feira à noite,
A notícia da minha saída se espalhou pela Iron Bridge mais rápido do que qualquer comunicado oficial. Eu ainda nem tinha tirado os sapatos quando o telefone começou a vibrar sem parar. A primeira mensagem foi de Daniel West, vice-presidente de contratos. Ele perguntou se eu realmente tinha saído e comentou que Marcos agia como se aquilo não tivesse importância. Observei a mensagem por um tempo, mas não respondi. Não queria me tornar o centro de uma crise criada por eles mesmos. A segunda ligação veio de Thomas Blake, da Sterling Aerotech, um dos principais clientes da Iron Bridge. A voz dele estava tensa, carregada de incredulidade, ao perguntar se eu realmente não trabalhava mais na empresa. Fiz uma breve pausa e confirmei que sim, que havia pedido demissão naquela tarde. Do outro lado da linha, houve silêncio. Em seguida, ele soltou um suspiro, e naquele som estavam 12 anos de confiança. Disse que a parceria dele sempre foi comigo, não com um prédio ou um logotipo. Se eu saísse, ele não tinha certeza de que haveria motivo para continuar. Com cuidado, lembrei que, pelo meu contrato, eu não podia buscar clientes. Thomas soltou uma risada curta e amarga e respondeu que isso não seria necessário. Ele já sabia para onde pretendia direcionar seus negócios. Depois dessa ligação, meu telefone não parou mais. Outros clientes começaram a entrar em contato ao longo das horas seguintes, todos fazendo a mesma pergunta. Para onde eu iria agora? Não eram contatos frios ou formais. Eram pessoas que haviam passado comigo por linhas de produção paradas, entregas atrasadas, emergências de fim de semana e negociações difíceis. À meia-noite, havia várias mensagens não lidas. Não respondi a nenhuma. Não por frieza, mas porque entendia que o silêncio era a única forma de evitar acusações indevidas. Eles não precisavam que eu os convencesse de nada. A reação deles já deixava claro onde sempre esteve a lealdade. Na manhã de sábado, fui até um pequeno café, abri o laptop e tentei acompanhar as notícias do setor ainda com sono. No setor aeroespacial, rumores circulam mais rápido que comunicados oficiais, principalmente quando envolvem uma empresa relevante que acaba de sofrer um impacto. Em um fórum do setor, alguém comentou que Ava Morgan, diretora sênior da Iron Bridge, havia saído após um conflito relacionado à remuneração. Os comentários eram mais diretos do que eu imaginava. Um usuário escreveu que foi uma tentativa de corte de custos que saiu pela culatra. Outro afirmou que a Iron Bridge basicamente entregou seu futuro à North Star. Não cheguei a rir, mas senti uma ironia discreta. Marcos quis me usar como exemplo interno. Agora, a decisão dele começava a ganhar repercussão pública. No domingo, publiquei uma nota breve no LinkedIn, agradecendo pelos 15 anos de aprendizado e crescimento na Iron Bridge e mencionando minha empolgação com novos caminhos em parcerias aeroespaciais. Não ataquei ninguém. Não descrevi a reunião. Não citei Marcos. Ainda assim, em poucas horas, a publicação ganhou grande alcance. Ex-colegas deixaram mensagens de apoio. Clientes enviaram mensagens privadas. Recrutadores entraram em contato. Algumas pessoas do setor chegaram a dizer abertamente que a Iron Bridge havia cometido um movimento de autossabotagem estratégica. Naquela noite, Evelyn me enviou uma mensagem informando que a Iron Bridge estava em alerta, pois a North Star já havia começado a receber consultas de antigos clientes interessados em transferir contratos. Coloquei o telefone de lado e fiquei em silêncio por um longo tempo. Eu não havia feito nada. Não liguei para ninguém. Não enviei propostas. Não fiz convites. Mesmo assim, as consequências começavam a surgir por conta própria. Era isso que Marcos não conseguia compreender. Quando a confiança é quebrada, ela não espera autorização para ir embora. A manhã de segunda-feira chegou como algo inevitável. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo do amanhecer. Mensagens, chamadas perdidas, e-mails e contatos cautelosos de diversas pessoas do setor começaram a se acumular rapidamente. Entre eles, havia um e-mail de Marcos. Ele dizia que precisávamos conversar, que clientes estavam procurando a empresa com preocupações e que ele precisava que eu desse algum tipo de retorno. Li a mensagem sentada na recepção da North Star Aerospace,
aguardando Evelyn. Pela primeira vez em muitos anos, não me senti responsável por resolver os problemas da Iron Bridge. Quando Evelyn chegou, foi direta. Conduziu-me até sua sala. Colocou um contrato à minha frente e disse que me queriam como diretora de estratégia, com total autonomia para desenvolver a estratégia de relacionamento com clientes. Assinei com firmeza. Evelyn me observou com uma expressão entre admiração e leve surpresa e comentou que eu havia provocado um verdadeiro abalo. O conselho da Iron Bridge já havia se reunido em caráter emergencial naquela manhã. Respondi que não fui eu quem provocou aquilo. Foram decisões que apenas aceleraram problemas que já existiam. Mais tarde, naquele mesmo dia, começaram a chegar prints enviados por ex-colegas. Grandes clientes da Iron Bridge estavam enviando notificações formais de encerramento amigável de contrato. As justificativas variavam: perda de continuidade estratégica, necessidade de revisão de parceria e redução de confiança operacional. As palavras mudavam, mas o sentido era o mesmo. Sem Ava, parte dos clientes passou a questionar a continuidade da confiança na Iron Bridge. 9 contratos iniciaram processos formais de revisão ou encerramento antes do meio-dia, e 12 até o fim da tarde. Cada um representava valores relevantes. Não comemorei. Olhei para aquilo e enxerguei uma verdade simples que Marcos tentou ignorar. Em um setor baseado em tempo, segurança e credibilidade, relacionamento não é detalhe, é fundamento. Na noite de segunda-feira, Marcos deixou uma mensagem de voz bem mais curta do que suas apresentações. Dessa vez, o tom já não era controlado. Ele afirmou que, se eu estivesse influenciando a saída de clientes, a empresa tomaria medidas legais. Ouvi a mensagem 2 vezes e depois a apaguei. Não por desconsiderar a lei, mas porque sabia que não havia feito nada errado. Não procurei clientes, não enviei e-mails, não ofereci incentivos. Apenas saí de uma empresa que me tratou publicamente como um custo excessivo. O restante foram decisões independentes de pessoas que um dia confiaram em mim. E a confiança não pode ser facilmente limitada por contratos. Na North Star, minha integração aconteceu de forma rápida e objetiva. Evelyn não perdeu tempo com formalidades longas. Apresentou uma lista de clientes que haviam feito contato espontaneamente e destacou que a prioridade era estabilizar esses relacionamentos. Muitos nomes eram conhecidos: Sterling Aerotech, Delta Ford, Crown Line Systems e outros parceiros que já haviam enfrentado situações difíceis ao meu lado. Quando entrei em contato dentro dos limites adequados, não precisei fazer apresentações de venda. Um CEO foi direto ao dizer que queria trabalhar com quem demonstrava competência, e eu nunca havia falhado com eles. Senti gratidão, mas mantive cautela. Não era momento de celebração, e sim de fazer o que sempre fiz: transformar confiança em estabilidade. Em algumas semanas, minha equipe na North Star iniciou negociações avançadas com diversas empresas, totalizando dezenas de milhões de dólares em novos negócios. A liderança da North Star ficou impressionada. Eu não. Quando a lealdade está associada a pessoas, ela tende a segui-las. Na terça-feira pela manhã, os impactos na Iron Bridge já apareciam em números preocupantes. Em poucos dias, contratos que somavam quase 180 milhões de dólares entraram em revisão ou risco de cancelamento. Eu não precisava de confirmação oficial. As mensagens de ex-colegas não paravam de chegar. Um deles escreveu que a empresa estava em completa desorganização, que uma equipe de crise havia sido formada e que Marcos andava de um lado para o outro tentando encontrar explicações. Imaginei a cena na mesma sala onde ele havia feito sua apresentação, provavelmente recorrendo a termos como ajustes estratégicos, reposicionamento ou gestão de risco. Mas resultados financeiros não respondem a jargão empresarial. Eles acompanham a confiança dos clientes. Reportagens começaram a surgir. Uma manchete dizia que a Iron Bridge enfrentava dificuldades na retenção de clientes após a saída de um executivo sênior. O texto citava fontes internas anônimas mencionando insegurança e tensão entre parceiros. Li tudo sem comentar. Marcos queria transparência. Agora ela existia, só que fora do controle dele. Ao final daquela semana, o número de contratos afetados já passava de dezenas. As operações estavam pressionadas
Reuniões emergenciais se multiplicavam e rumores de demissões começavam a circular. Em uma entrevista breve, Marcos ainda insistia que a empresa passava por ajustes estratégicos, mas o tom de voz entregava atenção. O mercado percebeu. Aquilo não era reorganização. Era um problema mais profundo se tornando visível. Não fiz pronunciamentos nem concedi entrevistas. Apenas deixei o silêncio cumprir seu papel quando os fatos falam por si. Na segunda-feira seguinte, recebi uma notificação formal do departamento jurídico da Iron Bridge, alegando violação de contrato por influência indireta sobre clientes. Quase sorri. Não por achar graça, mas porque aquilo seguia um padrão previsível. Quando perdem o controle, algumas pessoas não analisam os próprios erros. Procuram culpados. Meu advogado respondeu de forma objetiva, afirmando que eu não havia feito qualquer tipo de aliciamento e que os clientes haviam tomado decisões independentes. Depois disso, a questão legal perdeu força e deixou de avançar de forma significativa. Mais tarde, naquele mesmo dia, Marcos me ligou diretamente. Desta vez, sua voz era completamente diferente. Não havia arrogância, nem o tom polido de um consultor conduzindo um seminário. Apenas um nervosismo evidente escondido sob uma camada fina de formalidade. Ele disse que a Iron Bridge precisava da minha ajuda para conduzir a transição das contas, porque a empresa estava perdendo o controle da situação. Ao ouvi-lo, senti algo diferente. Não era satisfação, nem medo. Apenas um distanciamento claro e silencioso. Antes, eu era a pessoa que corria automaticamente para resolver qualquer problema sempre que a Iron Bridge começava a vacilar. Mas naquele dia, eu já não fazia mais parte daquele ambiente. Respondi com calma que ele havia deixado claro que eu recebia acima do padrão, então certamente alguém contratado dentro da média de mercado seria capaz de conduzir a transição. Ele tentou apelar para a lógica, depois para a emoção e, por fim, para a culpa. Como se meus 15 anos de dedicação ainda fossem um recurso disponível para uso quando fosse conveniente. Mas já não havia mais nada ali para ele utilizar. Quando uma empresa reduz uma pessoa a uma simples linha de custo, não deveria se surpreender quando ela sai levando consigo todo o valor que nenhuma planilha foi capaz de registrar. Marcos queria cortar despesas. Em vez disso, acabou mostrando à empresa o verdadeiro custo da minha ausência. Ao final daquele trimestre, a receita da Iron Bridge havia sofrido uma queda significativa, com perdas expressivas em contas estratégicas. Esse resultado foi mais duro do que qualquer tipo de vingança que eu pudesse imaginar. Depois da queda na receita, vieram as demissões. Equipes inteiras que trabalhavam incansavelmente para manter tudo funcionando foram desmontadas na tentativa de compensar prejuízos criados pela própria liderança. Fiquei sabendo do que estava acontecendo por antigos colegas. E cada mensagem vinha carregada de tristeza. Não senti satisfação ao vê-los perderem seus empregos. Muitos eram bons profissionais. Mesmo aqueles que permaneceram em silêncio naquela reunião. Eu compreendo o medo, mas também sei que o silêncio cobra seu preço. Marcos começou a desaparecer aos poucos das reuniões públicas. Depois veio a confirmação. O conselho decidiu afastá-lo em uma reunião emergencial. Quando li aquilo, não senti vitória. Senti apenas o encerramento de um ciclo. O homem que acreditou que poderia economizar $120 mil ao me expor acabou custando à empresa centenas de milhões. Aquele que considerou minha remuneração injustificável acabou se tornando a própria decisão questionável do conselho. Mas o que mais me marcou não foi a saída de Marcos. Foi a forma como a Iron Bridge continuava tentando justificar a situação com expressões como condições inesperadas de mercado, necessidade de reestruturação e pressão do setor para encobrir o que era evidente. A verdade era muito mais simples. Eles desrespeitaram a pessoa responsável por manter os relacionamentos. E esses vínculos se romperam. Eu não destruí a empresa. Não foi necessário. Apenas deixei um cargo que eles consideravam caro demais. Permiti que percebessem o tamanho real daquela ausência. Às vezes, a consequência mais direta é aquela que você não precisa enfrentar. Você apenas deixa de proteger as pessoas das consequências de não reconhecer o seu valor. A Iron Bridge não atravessou o ano sem danos. Nos meses seguintes, a empresa entrou em processo de negociação e acabou sendo adquirida por um grupo maior,
por menos da metade de sua avaliação anterior. O comunicado oficial mencionava condições de mercado, desafios na cadeia de suprimentos e a necessidade de reposicionamento estratégico no longo prazo. No papel, tudo parecia plausível. Mas quem conhecia o setor sabia que a causa principal não estava no mercado. Estava naquela sala de reuniões, quando um homem excessivamente confiante decidiu transformar meu salário em problema diante de todos. Quando você expõe quem sustenta os relacionamentos essenciais de uma empresa, você não perde apenas um funcionário. Você faz com que os clientes passem a questionar se ainda existe alguém dentro da organização que compreende ou respeita suas necessidades. Naquele período, eu estava na North Star, em um escritório com vista para o centro de Houston, liderando uma equipe que entendia que parceria não era apenas um termo bonito em apresentações institucionais. A North Star não tratava meu trabalho de relacionamento com clientes de forma superficial. Evelyn chamava isso de inteligência estratégica de relacionamento e me deu liberdade para desenvolver essa capacidade da maneira correta. A ironia era evidente. A Iron Bridge tentou reduzir meu salário para economizar pouco mais de $100 mil. No final, perdeu centenas de milhões tentando provar que lealdade poderia ser substituída por números em planilhas. Não assisti a tudo com satisfação. Foi como observar um acidente em câmera lenta, do qual eu já havia me afastado antes do impacto. Havia tristeza. E também preocupação com as pessoas que ainda estavam lá. Mas não existia arrependimento por ter saído. Se eu tivesse permanecido depois daquele episódio, a maior perda não teria sido financeira. Teria sido uma questão de respeito próprio. E nenhum valor, por maior que seja, compensa permanecer em um lugar onde sua dignidade precisa implorar por reconhecimento. A North Star cresceu mais rápido do que até mesmo as projeções mais cautelosas indicavam. Em 6 meses, reconstruí gradualmente uma carteira sólida com mais de 40 clientes. Mais de 40 clientes, muitos deles antigos parceiros. Essa transição não aconteceu por promessas exageradas, mas porque eles confiavam na consistência do meu trabalho. Evelyn me deu autonomia total para montar minha equipe, estruturar processos e definir os princípios das parcerias com clientes. Pela primeira vez em anos, não precisei justificar o fato de que pessoas são tão importantes quanto sistemas. Na indústria aeroespacial, um único atraso na entrega pode gerar prejuízos milionários. Uma explicação imprecisa pode comprometer todo um cronograma de produção. Uma ligação não atendida no momento errado pode fazer um cliente duvidar de toda a cadeia de fornecimento. As pessoas não confiam apenas em sistemas, processos ou relatórios. Elas confiam em quem responde quando algo dá errado. Na minha primeira reunião de avaliação de clientes na North Star, um dos sócios sorriu e disse que estava satisfeito por eu estar de volta, porque finalmente sentia que estavam lidando com profissionais maduros novamente. Aquilo significou mais do que qualquer reconhecimento formal que já recebi. Um ano depois, o crescimento da North Star havia se acelerado de forma significativa. 18 meses após minha saída da Iron Bridge, a Global Business Review publicou um estudo de caso sobre um corte de custos de $20 mil que levou à perda de 400 milhões em receita. O artigo utilizou a Iron Bridge como exemplo de alerta sobre a aplicação de ajustes ao mercado em um negócio baseado em relacionamentos. Meu nome não aparecia no título. E não fazia falta. Quem precisava entender já havia compreendido. Emoldurei o artigo e o coloquei sobre a minha mesa. Não como um troféu, mas como um lembrete de que a arrogância sempre cobra seu preço. Às vezes, a vitória chega depois do momento em que pessoas arrogantes acreditam já tê-la alcançado. Hoje, 2 coisas ficam lado a lado no meu escritório. Uma é minha placa de liderança na North Star. A outra é uma fotografia daquela tela da sala de reuniões, onde uma descrição claramente associada ao meu cargo apareceu com faixas de remuneração, modelo de bônus e um gráfico objetivo e distante. Guardo essa imagem não por ressentimento, mas porque ela me lembra que momentos difíceis também podem abrir caminhos para a liberdade. Sempre que olho para aquela fotografia, lembro do silêncio na sala, dos olhares desviados, da sensação de ser diminuída diante de pessoas que se beneficiaram do meu trabalho por anos. Depois, lembro do que veio em seguida.
as ligações, os contratos entrando em revisão e a consequência silenciosa que não exigiu nenhuma reação minha. Muitas pessoas me perguntam o que aprendi com tudo isso. Eu respondo que, se uma empresa algum dia disser que você ganha acima da média, não se apresse em argumentar. Deixe que descubram, por conta própria, quanto custa a sua ausência. Mas essa lição não se limita ao ambiente corporativo. Ela vale para qualquer situação em que você precise provar seu valor mais vezes do que ele é reconhecido. Seja em amizades, relacionamentos ou na família. Qualquer relação pode transformar lealdade em desvalorização se você permitir. Anote 3 áreas da sua vida em que você se sente invisível ou pouco valorizado. Pergunte a si mesmo o que deixaria de funcionar se você simplesmente se afastasse amanhã. É aí que está o seu poder silencioso. Existe um erro silencioso que muitas estruturas cometem. Acreditar que valor pode ser completamente traduzido em números. Quando uma organização reduz pessoas a custos, ela ignora tudo aquilo que não aparece em relatórios. Confiança, reputação, influência e consistência ao longo do tempo. A lição central não é sobre vingança, mas sobre percepção. Quem constrói valor real não precisa provar constantemente sua importância, porque ela se revela na ausência. E o mais perigoso não é ser substituído, mas permanecer em um lugar onde você já foi invisivelmente substituído por uma lógica que não reconhece quem você é. Saber sair no momento certo não é fraqueza, é estratégia. E muitas vezes, o maior impacto não vem do que você faz, mas do que você decide parar de sustentar. O que mais chama a atenção nessa história não é a queda da empresa, mas o silêncio da protagonista. Em um mundo onde todos são incentivados a reagir, se defender e provar valor constantemente, ela escolheu algo muito mais poderoso: não lutar por reconhecimento onde ele já havia deixado de existir. Isso revela uma verdade desconfortável. Muitas pessoas continuam em estruturas que já não as respeitam, esperando validação de quem já decidiu não oferecer. O silêncio dela não foi passividade, foi consciência. Foi a compreensão de que existem batalhas que, ao serem travadas, apenas diminuem quem você é. E talvez o ponto mais incômodo seja esse. Quantas vezes você já tentou convencer alguém do seu valor, quando na verdade deveria apenas ter saído? Porque no fim, o mundo não responde ao que você diz que vale. Ele responde ao vazio que você deixa quando decide não estar mais lá. Agora me diz, se você estivesse naquela sala, teria ficado em silêncio como os outros? Ou teria se posicionado sabendo dos riscos? Em que momento você percebe que Marcos perdeu completamente o controle da situação? Foi na reunião, na demissão ou quando os clientes começaram a reagir? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história mexeu com você, deixa o like e se inscreve no canal, porque às vezes, tudo o que a gente precisa é enxergar o que ninguém teve coragem de dizer. Você não precisa elevar a voz para ter valor. Precisa apenas parar de se desculpar por ele. Obrigada a todos que acompanharam este vídeo até o final.